Olá! Boa noite, Ariadne. Boa Boa noite a todos, uma noite. bênção. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui na live. Reginaldo, Maria de Fátima, Tânia, Sandra. Deus abençoe, Reginaldo, Kátia. Deus abençoe. O pessoal está chegando. Hoje foi cansativo. Ai, ai. Mas estamos firmes. Estamos. Hoje, à tarde, lá na catedral, tinha uma galera lá. Nossa, é muita gente lá, galera, naquela catedral. Ah, verdade! Mutirão de confissão. Cara, era um lado inteiro da igreja de gente. E assim, e ia chegando até o meio, enchia de novo. Chegando até o meio, enchia de novo. Chegando até o meio, enchia de novo. Era muita gente. Meu Deus. E Mas, estavam todos da arquidiocese? Ou só alguns daqui de tinha Vitória? muita gente daqui das paróquias de Niterói que vão para lá. Mas aí a gente dividiu o grupo do clero todo em três, né, aqui de Sim. Niterói. Então eu fiquei com a turma da tarde, teve a turma da manhã, e aí quando deu o horário, o pessoal pediu para a gente descer, e aí foram chegando os padres da turma da noite, né? Sim. Aí a gente vinha. Mas eu não, só levantei só uma vez para ir no banheiro rapidinho, porque era muita gente. E engraçado, aliás, o pessoal, muita gente se confessa assim, uma semana, confessa de novo. As pessoas não A têm mesma essa coisa coisa. assim, pô. A mesma Assim, coisa? não, é porque assim, é a confissão da Semana Santa. Mas o Ah, pessoal confessou há uma semana, 2 semanas, quer dizer, mas é aquela confissão. Boa noite, Andréia, boa noite, Alê, boa noite, Rosane, o pessoal que está chegando aqui, a turma está entrando. Lívia, Lívia, é Livian, ou Livian. Habibi. Vivian Habib. Olha, deve ser parente do Padre Jonas Habib? Não, Não, ela é dela é com Habib. R. É, Habib e Habib. O pessoal daqui a pouco está chegando. Mas foi muito interessante, sabe? Tem sido assim. Isso porque de manhã eu já cheguei atendendo gente na igreja. E amanhã eu vou estar aqui na igreja. O dia inteiro. De manhã e de tarde. De manhã e de tarde. É. E assim, é bom que de vez em quando, raramente assim, mas ver os padres é legal. Estar lá com eles, conversar com os colegas, né? Com certeza. Então, assim, é uma graça muito grande. Mas, e assim, o pessoal, hoje nós vamos começar finalmente, hein? Ó, finalmente. Eu sei que é um dogma da igreja, mas eu gostaria de entender por que comer peixe na Semana Santa. Uma boa pergunta, né, Kátia? Peixe é considerado um animal de sangue frio, né? O animal de sangue frio, né? Os peixes não eram considerados animais de sangue quente. Então, as prescrições do Antigo Testamento na Bíblia eram em relação à carne de animais quentes, de animais que voam e andam na terra. É. O frango, ele é frango, mas ele anda na terra, né? Ele tem asa, mas ele anda na terra também. Então, os peixes não são considerados de sangue quente, né? É uma carne de sangue frio. Então, por isso que a gente come peixe, né? Não está nas prescrições de uma carne que lembre a paixão, a carne do próprio Cristo, né? Como se fosse uma carne viva, realmente viva no sentido de isso tem, agora na internet, né, tem todas as explicações que as pessoas usam, né?
Como também as pessoas antigamente tinham a ideia do porco como animal impuro. Mas por quê? Por causa das doenças, né, que o porco transmite. Então, bloqueou aí a Ariadne. A Ariadne travou. Tô travado? Destravou, travou, voltou. Tô ainda? Entendeu? Então, assim, tá aí, tá aí. Você travou aqui. Foi. Então, o porco, ele era considerado em Israel por animais impuros exatamente por causa disso, porque ele era uma carne de fácil contaminação. Então, era muito interessante. As prescrições religiosas, elas tinham muito a ver com as prescrições de saúde daquele período bíblico, né? Então, assim, como as pessoas ficavam muito doentes com a carne, com a contaminação de carne, quais os dias que o senhor faz atendimento na igreja? Lívia, não precisa fazer agendamento, só liga para saber se eu estou, ou manda recado. E normalmente, tirando essa semana, obviamente, a semana que vem, que eu vou dar uma descansada, né? Terças, quartas, quintas, sextas e sábados, de 2 às 5 da tarde. Terças, quartas, quintas, sextas e sábados, às 2 da tarde. Bem, vamos começar, né, Ariadne? Vamos que vamos. Terminamos a nossa apostila. Quem perdeu algum encontro da apostila, gente, estão todos aqui no meu Instagram, tá? É só acessar. Tem todos os nossos encontros, desde o primeiro até o último, tá? Então, pessoal que perdeu algum encontro, e eu também postei lá no meu Facebook, tá? Então, tem todos os nossos encontros que eu salvo e compartilho, tá bom, gente? Inclusive esse. Então, depois que você for assistir, né, pega o link, manda para alguém se você gostar, né? Temos o Arefirmo, não é isso? A-R-H Y. Firmo. Arroba A-R-H-Y Firmo. Acertei? Acertou. E aqui a gente. Aliás, me fala um pouquinho também, que eu vejo que você faz as suas lives de psicologia positiva, né? Eu posto Convido mais o vídeo. pessoal. Oi? Eu posto mais vídeo, assim, mais curto. Nunca cheguei. Fiz uma live só. Mas você queria que eu Sim. falasse de quê? Desses vídeos, né, pô, para o pessoal ver também, Uhum. entrar lá, assistir. É legal, né? Isso. Então, o que eu tento fazer, né? Porque minha profissão principal é bancária, eu sou bancária. Então, é uma jornada aí quase que tripla. Então, eu tento usar minha rede social Instagram para compartilhar, né, os conhecimentos da psicologia positiva, que eu sou especialista em psicologia positiva. Para quem não sabe, é a ciência do bem-estar, da felicidade. Então, sempre no Instagram eu estou colocando alguns dos temas, né, principais da psicologia positiva, porque ela é muito abrangente. E o último que eu coloquei foi de otimismo, né? E otimismo, a resiliência, os relacionamentos positivos, as emoções positivas. A psicologia está sempre focada nas realidades humanas, sempre focada naquilo bom, né, que o ser humano tem e como que ele pode desenvolver aquilo, né, as qualidades dele, as potencialidades dele, a fim de elevar a sensação de bem-estar, de felicidade. Então, é uma ciência que comprova que a gente pode sim percorrer um caminho para ser mais feliz, para elevar o nosso bem-estar e, consequentemente, prevenir as doenças, os transtornos psicológicos, né? Nos prevenir desses transtornos psíquicos. Porque a gente está num tempo que não dá mais para a gente ficar só trabalhando, estudando, sendo mãe, sendo pai, sendo padre, sem nos preocupar de parar um pouco, analisar, entendeu? Aplicar uma intervenção, sabe? E muita gente confunde com autoajuda. Não é autoajuda, é ciência. São pesquisas que são feitas para comprovar
que a carta de gratidão faz efeito, que agradecer 3 coisas boas no dia faz efeito, sabe? Que a meditação é importantíssima para o cérebro, não é uma questão de, é de outra religião, não posso meditar. Não, gente. É uma questão que a ciência comprova que é importante. Então, aí eu compartilho um pouco, né? Um pouco da psicologia positiva também para ajudar as pessoas a entenderem um pouco desse caminho. Foi? Lembrando as pessoas... Não, voltou. Uhum. Lembrando as pessoas que a Léxio Divina é uma das formas de meditação que nós temos na Igreja Católica. Né? A vida monástica tem a meditação. Isso. Então nós temos meditações também na Igreja Católica. Isso não é só uma coisa oriental. Né? Até porque a meditação surgiu na Igreja Católica através dos monges. Lá nos primeiros séculos, os monges eles se retiravam para as montanhas e ficavam lá, né, nas montanhas, se retirava do mundo e ia meditar. E né? é o quê? É o silêncio, é a respiração, entendeu? É o silêncio, a respiração, é a presença. É você sentir o seu corpo, sentir o presente, sabe? Sentir a pulsação do seu coração, sentir a sua respiração, o ar entrando, o ar saindo. E isso oxigena, isso faz com que você se desligue daquela ansiedade do futuro, da preocupação, sabe? Daquela ligação com o que passou, e você fique ali, no presente. É o que é mais difícil hoje a gente ficar, no presente, no agora. Inclusive, se você vê no Evangelho, o próprio Jesus meditava. O que foi a experiência de Jesus no deserto? Né? Jesus ele se retirava à noite, subia as montanhas para quê? Para estar com o Pai. Com o Pai. Né? Isso. Aqueles textos de João capítulo 20, né, 18 a 20, eu e o Pai somos um, todos ali são frutos da meditação. Da meditação. São frutos da meditação. Deixa eu só um minutinho. Eu já volto aqui, porque eu vou receber aqui a Valéria, que veio ver a minha mãe, a fisioterapeuta, né? Peraí, só um momentinho, já volto. Vai perguntando alguma coisa aí, gente, para a Ariadne, pessoal. Ai, meu Deus. Vai ficar eu aqui sozinho com vocês. Isso, Kátia, é maravilhoso mesmo. Porque quando pelo menos assim, eu sinto essa experiência, quando eu medito, né? A minha meditação é aquela ligada realmente à respiração, é a concentração, sabe? Com o meu presente, eu sinto cada parte do meu corpo. E aí você fica num estado tão conectado que você ouve, eu ouço com mais clareza a voz de Deus, sabe? Eu ouço as coisas que eu preciso naquele momento. E aí são momentos que eu tenho assim, as revelações daquilo que eu mais estou precisando e não identificava. Porque se Deus fala com a gente no silêncio, né, na nossa calmaria, a nossa cabeça muito atordoada, a gente não consegue discernir a voz de Deus. Quando a gente medita, quando a gente silencia, né, a nossa mente, aquilo tudo à nossa volta, a gente se abre mais para ouvir essa voz. Então, a probabilidade é maior da gente se conectar. Nós temos uma outra maneira... A Ana perguntou, meditar é difícil, não é? No início, tá? Mas é questão de prática mesmo. É você começar fazendo 5 minutos, sabe? Depois você aumenta mais um pouco. É questão de prática. É de você, sabe, tá ali na presença, no agora, na respiração. Os pensamentos vão chegar. Você não vai brigar com eles. Ah, não quero. Não, você vai observar. É como se você saísse e visse a sua mente criando ideias, pensamentos e observasse, sabe? E aí os pensamentos saem. Você não tá brigando, você não tá entrando no embate com eles. No início, você educar você a tirar o barulho dentro de você é complicado. Por isso que eu subo muito o morro. Para ficar sozinho. Para começar, sabe? Aí, às vezes eu começo a ouvir o vento. Eu começo a ouvir
o silêncio, até chegar ao silêncio. É. Entendeu, gente? Isso é importante. Vamos iniciar, né? Praia também é um lugar ótimo para meditar, o mar. Muito barulhinho, Ah, mas cachoeira. Padre João, eu vou cansar, eu vou dormir. Dorme. Né? Às vezes as pessoas chegam lá na igreja, no meio da oração, relaxam e pum, dorme. É porque você está tão acelerado que você desacelera, você relaxa. Tum, seu Isso. corpo relaxa. É o seu próprio cansaço mental. Entendeu? Sim, E assim, sim, Ale. Existe também, né? Adormecer no espírito. Ela está falando que nessa hora a gente sente o Espírito Santo. É uma Existe. experiência E maravilhosa. existe você entrar num estado de relaxamento, Isso. porque ainda mais agora, né? A gente relaxa. E lidar com os barulhos, né? Agora, não adianta meditar com o celular ligado, né, gente? Não. Não. É estar no Não, silêncio total, realmente. você pode estar até no 220, Ana, sabe? Mas se você souber ligar e desligar a chavinha, e chega uma hora que você consegue. Tem sabe? um som que me ajudou. Porque, Ana, eu sou assim também, tá? Eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Vocês veem que eu tô contando para vocês, né? Porque além de tudo isso, eu ainda estudo inglês, ainda faço vários cursos, é uma loucura. Mas tem um som que me ajudou, que eu peguei no YouTube, e eu uso ele para meditar, até para oração, que é um som de cachoeira. É só aquele sonzinho da cachoeira, dos pássaros. Aquilo é maravilhoso. Quando eu tô assim, precisando dormir, eu coloco ele e eu pego no sono rápido. Quando eu preciso orar, eu coloco ele e assim, minha mente se concentra mais rápido. Então, existem sons que podem te ajudar nisso, entendeu? Pra sua mente não ficar barulhando muito, sabe? Só não pode ser o som do WhatsApp, Não, né? o som do WhatsApp não dá. Celular, desconecta. Não dá. Não dá. O som do Zap no telefone não dá. Sabe? E às vezes vai ser uma batalha que você vai levar um mês, sabe? Para poder lidar com aquele minuto sem você se preocupar em ter que pegar no celular. É a luta de você contra você mesmo. Tá? Mas vamos iniciar, vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vimos todo o itinerário aqui da nossa apostila, tá? O Passos para a Cura. A cura no Senhor através do amor, assumir que precisamos de cura interior, como o demônio penetra em nossa vida, curados pelo amor de Deus. Deus escuta a nossa oração, o ministério de Jesus, o perdão é o caminho para a cura. O que você quer que eu faça por você? Orar pela cura como Jesus quer. Pai nosso, a chave da cura total. Precisamos estar repletos do Espírito Santo. Sejamos todos curados pela Eucaristia e tudo é possível para aquele que crê. Então, nós estamos fazendo esse passo a passo. E agora nós estamos iniciando os passos para a cura. Então, nós vamos começar com a própria introdução. A introdução que é do nosso querido e saudoso Monsenhor Jonas Abit. Eis o caminho para a cura. Então, vamos lá, Ariadne. O primeiro passo para a cura é voltar como filho pródigo.
para a casa do Pai com Alô? humildade. Oi? Peraí, volta aí que travou. Volta de Travou? novo. O primeiro passo para a cura é voltar como filho pródigo para a casa do Pai, com humildade, honestidade e confessar nossos pecados. O segundo passo é estar na presença de Jesus. O terceiro passo é a igreja que intercede e reza uns pelos outros. O primeiro passo para a Então, cura... só um instantinho. Um momento. O primeiro passo, aí a palavra diz, é passo, gente. Passo, isso. Passo é movimento. Não é ficar parado. O primeiro passo é voltar como o filho pródigo faz para a casa do pai. E aí Apesar ele de que cita cura. Oi? E é importante frisar também que é o primeiro passo para cura. Cura apenas. Voltar para apesar de que eu volto a dizer que de pródigo esse filho, né, só teve a intenção porque faltou, ele não tinha mais o que comer, ele sabia que na casa do pai existia a comida dos porcos. Tá? Mas é voltar com humildade, baixar a crista. Ah, como isso é importante hoje, né? Como tem gente com crista alta. Honestidade. Tem que estar disposto, honesto. Tem que ser honesto consigo. E confessar nossos pecados. Né? Uma pessoa chegou para mim e perguntou, mas padre, eu quase não sei o que é pecado. Aí eu falei, das duas, uma. Ou você não fez um exame de consciência, ou você não consegue enxergar realmente os seus problemas. Então você precisa realmente entender e buscar fazer uma análise sua. Como é que está você? Por que essas pessoas, aliás, será que elas não enxergam os problemas só porque elas não os têm? Ou porque elas não têm elas acham que não tem pecado, desculpa, porque realmente elas não têm ou porque elas não conseguem enxergar? É um ponto cego. Ela não tem um autoconhecimento. Exato. Você já procurou ouvir as pessoas que estão do seu lado? Perguntar: qual é o meu pecado predominante? Qual é o meu defeito? Como que vai ter Obviamente, né? Ninguém quer fazer isso. E você sabe que isso é uma técnica também, uma intervenção da psicologia positiva, que é você perguntar para as pessoas à sua volta quem é você, quais são as suas maiores qualidades, seus maiores defeitos, que você pode melhorar. E é muito difícil. É muito difícil das pessoas aceitarem isso, porque você fica vulnerável. E as pessoas não querem ficar vulneráveis. Vou dar uma dica. Vai na mãe. Pergunta à mãe. A mãe ou o pai, que é melhor? Dói menos. Ou às vezes dói mais, porque ela é mais direta, né? Mas pergunta àquela pessoa que está do seu lado. Claro que assim, a mãe, ela vai te amar. O segundo passo também é muito importante. Esse talvez seja o mais complicado para as pessoas, porque a gente hoje está com tanto tempo para o celular, tanto tempo para as coisas, mas estar na presença de Jesus, né? E ir à igreja não apenas como uma obrigação, mas como na vida de comunidade, você encontrar pessoas que, com seus próprios defeitos ou com suas próprias qualidades, te ajude a fazer você refletir sobre você. Para mim é ótimo, porque o povo adora falar do padre, né? Eu tô sempre... Às vezes o povo gosta mais de falar do padre que rezar por ele. Não, padre João, isso eu tenho que fazer desse jeito, porque tem que ser assim. Não é? É a necessidade de dar a opinião. Eu preciso opinar, eu preciso ter uma avaliação sobre tudo. Tem uma coisa que você falou com relação aos pecados
que a pessoa... Por que a pessoa tem dificuldade de entender? Eu acho que tem alguns... Em relação aos pecados. Você falou que a pessoa, às vezes, tem dificuldade de identificar. Eu acho que hoje as pessoas estão relativizando tanto as coisas que algumas pessoas estão perdendo a noção, assim, do que é valoroso. Quais são os meus valores? Será que isso que eu estou cometendo é realmente um pecado? Porque para mim isso não é, sabe? Eu não estou ferindo nada. Então eu acho que as pessoas acabam tendo dificuldade por isso, porque tudo que é pecado para nós, né? A sociedade, ela tem colocado como algo que talvez não seja tão grave, sabe? No outro dia eu escutei de uma amiga até que convive comigo. As pessoas têm que parar de demonizar a traição. A traição acontece. Acontece. E aí eu falei, gente, realmente, as pessoas, elas começaram a relativizar o que é de valor, entendeu? Que a religião nos trouxe, né? Que Cristo nos deixou, que Deus nos deu, justamente para tentar, de certa forma, amenizar as faltas delas, entendeu? E não se sentirem culpadas. Então, para eu não me sentir culpado, eu começo a enxergar aquilo que eu faço como algo não tão grave, sabe? E a culpa é de quem colocou aquilo como algo importante de valor, não é minha. Então, eu acho que tem uma tendência, às vezes, de seguir por esse caminho. Uma coisa é a mulher ir na internet falar isso. Quero ver se ela passando por isso, ela vai aceitar. É fácil. Entendeu? Né? É fácil falar. É fácil falar isso, né? É fácil não, e colocar quando você isso. comete... Mas é isso que eu tô falando. Quando você cometeu, é uma forma de você se... Como é que eu posso dizer? Amenizar um pouquinho a sua culpa. Porque é algo que você cometeu e que talvez você cometa. Então, vai, gente. Para de botar isso como algo tão grave. Para poder amenizar aquela culpa, aquela dor. Lembra de Jesus com a adúltera? Interessante, né? Jesus com a adúltera errou. Uhum. O pessoal ia pegar a pedra para tacar nela. Sim. Ela estava ali. Jesus não banalizou e Jesus não relativizou. Exato. Jesus perdoou, mas de uma maneira caridosa. E disse, não voltes a pecar. Muita gente omite essa parte. E coloca, não, Jesus perdoou, ele sabe? Vai em paz e não voltes a pecar. Não voltes a pecar. Porque tem consequências, né, gente? Sim. Nós somos um conjunto de relações de livre-arbítrios. E cada livre-arbítrio tem consequências. Exato. Eu aprendi isso, sabe aonde? Naquele filme, A Cabana. Porque Deus fala isso o tempo todo. Através daquela senhora, Deus fala com aquele rapaz, né? Sim. Nem sempre diretamente ele vai poder intervir. Mas indiretamente Deus vai estar ali. Porque nós somos, sim, reféns dos nossos livre-arbítrios. Das nossas escolhas. Das consequências. Uhum. Né? Das consequências. Primeiro passo para a cura interior é descobrir a causa. Primeiro passo para a cura interior é descobrir a causa. Aquilo que você chega lá, conversa com o padre. Aquilo que você anota no seu exame de consciência, e você olha como pecado, como problema. Aquilo ali é o pecado ou é a causa? Você já buscou aprofundar aquilo ali que você leva para a confissão ou para a direção espiritual? Porque o que a direção espiritual, em tese, diferente da confissão, ela faz? Ela tenta buscar a causa. Então, o segundo é remover os bloqueios, lembra? Encontrar a causa, primeiro. Remover os bloqueios da cura. Aí ele põe assim, que bloqueios seriam esses? Falta de arrependimento, de perdão. E o terceiro passo é o louvor, aceitação e entrega do seu problema ao Senhor. Tem gente que não aceita
Nega. Sabe aquela fase Na da segunda. negação? Oi? Pede para sair no Você- segundo passo. Oi? Tem gente que pede para sair no segundo passo. É, tem gente que pede para sair no segundo passo. Então, o primeiro passo é descobrir a causa. O segundo passo é remover os bloqueios. Então, quais são as consequências, os bloqueios que essa causa Ocasionou, né? ocasionou em você? Que tipo de coisa? Quais são as consequências dessas causas? E terceiro, é o louvor, aceitação e entrega do problema ao Senhor. Né? Ah, Padre João, mas meu filho está na droga. Às vezes a tendência é a gente achar que aonde foi que eu errei. Às vezes o erro não é seu, o erro é dele. É, na verdade, aonde foi que ele errou. E aí você tem que também ajudar o seu filho a perceber que o erro foi dele. Até porque as pessoas, quando se tornam adultas, elas também erram. Sim. Não é demérito ter uma pessoa que erra, até porque você não vai dar a educação perfeita. Não existe a educação perfeita. E o Não existe. livre-arbítrio, né? Os filhos também têm livre-arbítrio. Então não adianta a gente. As pessoas têm tendência a culpar os pais, né? Botar a culpa na Uhum. criação. Isso. A gente sempre tem a tendência a colocar a culpa no outro. No... E nunca assumir a responsabilidade. E quando a gente não consegue colocar a culpa no outro, a gente vai colocar a culpa no demônio, no mal. Né? Então, às vezes, a gente também tem responsabilidade. Não se esqueça que o demônio ofereceu o fruto. Mas quem pegou o fruto foi Eva, né? Quem aceitou, exatamente. A Então influência ela existe, porém. teve a responsabilidade, a Isso. culpa dela. Isso. O diabo, a serpente não foi lá e forçou ela Isso. a comer, não. Ela que pegou. Ela acreditou e ela Ainda no ainda mal, levou a... ainda no mal, o livre-arbítrio está presente. Claro, porque você pode tomar decisões erradas. Sim. Né? O problema é quando você não assume ou não aceita isso. Né? E tem gente que, assim, não... Tem gente que não aceita o próprio erro. Não adianta. E às vezes não percebe, acha que a pessoa está atrapalhando a sua vida. Você faz o que você quer. Não adianta, você não vai fazer o que você quer na sua vida. Nada é do seu jeito, da sua maneira. Então, assim, você precisa entender esses 3 passos. As causas dos seus problemas, os bloqueios para removê-los e quais são as consequências de cada um. A terapia normalmente trabalha isso, né? Sim. A psicologia, a terapia ajuda isso dentro de um campo, né? A partir das escolas de psicologia, né? Temos a escola freudiana, junguiana, a logoterapia, que vai, né, te dando caminhos para que você possa ter essa autocompreensão. Mas também você pode, juntamente com elas, usar da espiritualidade. E a partir da espiritualidade, você, a partir do próprio Cristo, da busca na sua oração, pedir ao próprio Cristo, pela ação do Espírito Santo, que te ajude a trazer à tona esses bloqueios. Isso é muito, muito importante. E aí é o que o Padre Rufo vai explicar nesse livro aqui. A missa é a maior oração de cura, perdão e libertação. Cura, porque você está diante do médico dos médicos. Você está diante do psicólogo dos psicólogos, do terapeuta dos terapeutas. Sabe?
O que você precisa aprender agora é acessar a Ele. Acessar aquilo que Ele pode lhe dar, as ferramentas que Ele, Jesus, pode lhe dar, para que você abra o seu consciente e também o seu inconsciente. Então, assim, você tá congelado aí, Ariadne? Ih, congelou. Alô, Ariadne? Ih, Ariadne está congelada. Voltou? Voltou? Alô, Ariadne? Voltei? Mas dá para me ouvir quando você Dá. congela? Eu consigo te ouvir, Voltou. mas você fica paralisado. É, é. Então, assim, a missa tem o perdão, né? Toda missa começa nos ritos iniciais com o quê? Eu vou pedir perdão a Deus, o ato penitencial. Eu reconheço o meu pecado. E congelou. Quando a gente começa a falar de cura, o negócio pega, ó. Alô, Ariadne? Chamando a Ariadne. O pessoal tá me ouvindo? Alô, 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 alô? 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 O pessoal tá me ouvindo? Tá me vendo? Quem tá me ouvindo e vendo aí, diz sim, por favor, só para eu saber se eu não congelei também. Voltei? Ah, o pessoal... você voltou. Eu acho que eu vou ficar na sala. Deixa eu ver aqui. Ah, então, assim, isso também é muito importante. A gente precisa se capacitar a partir da, da espiritualidade, né, para podermos acessar, pedir a Cristo. Então, ir à missa não é só a gente cumprir uma obrigação, mas é buscar, a partir de cada um daqueles ritos, o quê? O perdão, a causa, a cura. E é exatamente o que o Padre Rufus fala, que é a palavra de Deus, por exemplo. A cura pela palavra, a cura pela Eucaristia, o perdão. O próprio Cristo que fala ali através da boca do Padre no Evangelho. Você não vai ali só para ouvir a pregação de um padre. Você vai ali para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Jesus. Às vezes o padre até atrapalha, mas você precisa levar aquela palavra no seu ouvido e no seu coração. E a partir, por ser um momento de cura, de perdão, ela é logo de libertação. Existe uma tradução muito bonita daquele texto de São João que diz: eu sou o caminho, a verdade, por isso a vida. Por isso a vida. Daniel, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, por isso sou a vida. Porque quando eu experimento o caminho e a verdade, é a vida nova que brota dentro de mim. É a água da misericórdia que brota dentro de mim. A missa é a oração do batismo no Espírito Santo. Santo Efrem, grande doutor da igreja, quando entregava a comunhão, dizia... Olha só que bonito isso. Santo Efrem, diácono, grande doutor da igreja. Quando ele entregava a comunhão, ele dizia: receba o fogo do Espírito Santo. Então, Jesus é o fogo do Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, o Senhor nos dá vida nova. Nosso relacionamento com o Pai muda, bem como o nosso relacionamento com as pessoas. Como é seu relacionamento com Deus? Ele é um relacionamento direto, aberto, sincero, honesto? Ou é a projeção sua do seu relacionamento com seu pai terreno? Imagina quantas pessoas ainda não compreenderam a dimensão da paternidade de Deus. Sabe por quê? Porque teve um pai ausente. Ou teve um pai
que não foi só presente, mas foi um pai muito rigoroso, Sim. foi um pai muito violento, um pai que violenta as pessoas. Eu estou na página 8 do livro, página 8, Janaína. Nós não podemos projetar em Deus a figura paterna nossa. E Deus é o nosso verdadeiro Pai. Assim como Jesus nos ensinou. Sermos um com o Pai. Aliás, são os textos dessa semana. Eu e o Pai somos um. O Pai aqui é, Deus. E Jesus nos ensinou a acessar Deus como Pai. Pai. Então é importante você acessar Deus como Pai. É você experimentar a paternidade de Deus. Ah, mas é uma paternidade materna. Sim, a paternidade de Deus é uma paternidade materna. Deus, ele tem características paternas, maternas. Então, porque Deus é Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né, Deus, ele tem características maternas e paternas. Lembra daquela música? Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Mas sem você perder a sua identidade. Sim. Você está falando aí agora, e aí eu estava aqui refletindo que às vezes o problema das pessoas em reconhecer a identidade de Deus é que elas usam da comparação com pessoas, né, humanas que passaram pelas vidas delas e pela vida delas. E assim, isso é um erro, porque é totalmente o contrário. Você colocar alguém para comparar o que Deus é. É o que o grego chama de antropomorfismo. Nós damos formas humanas à projeção de Deus. Sim. Lembra dos deuses gregos, como eles eram vistos como seres humanos? Sim. Então, assim, nós temos que olhar Deus. Isso. Transcender aquela visão nossa. E descobrir realmente o que é a paternidade de Deus. E aí a gente tem que pedir, Jesus, revela-nos o Pai. Isso. Espírito Santo nos mostra quem é Deus, Pai. Abá. Tem gente que não consegue chamar Deus de Pai, falar a palavra papai. Eu era um desses. Eu ia para a quadra do seminário, rodava lá, ficava Deus é papai, 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 meu papai. Até eu acostumar, naturalmente saía essa palavra da minha boca. Por quê? Porque eu tive um pai ausente, que se separou e que com 9 anos faleceu. Então, como é que eu iria compreender uma figura de Deus? E o que acontece é uma distorção, porque assim, quando eu tiro Deus, eu só me refiro a Jesus. E aí, quando eu me refiro a Jesus, eu coloco quem? O Espírito Santo no lugar de Jesus. E Nossa Senhora. Sim. Então, tem gente que se dirige a Nossa Senhora, Isso. ao Espírito Santo e a Jesus. Mas por quê? Porque não consegue... Isso. Que aí acaba virando um Cristo que Senhor Todo-Poderoso. Um Senhor distante Todo-Poderoso. Então a gente precisa realmente, primeiro, observar qual é a figura da paternidade de Deus. E aí que é importante a palavra de Deus, você conhecer a Bíblia. Sim. Que Deus é esse, que Pai é esse que Jesus nos mostra no Evangelho de São João. Eu vou dar um grande exemplo de que eu superei muito essa questão da projeção do meu pai. Vou dar um grande exemplo. Se eu fosse igual ao meu pai, eu seria tudo, menos padre. Eu talvez seria a imagem e semelhança do meu pai. E aí eu seria tudo, menos pai. Então foi preciso que meu pai partisse, inclusive, morresse, para que eu pudesse descobrir que e olha que eu tenho muita coisa dele, mas não sou ele. Sim. E o fato de ficar muito evidenciado que ele era um policial brabo,
casca grossa, e eu, um padre, é que eu não sou o meu pai. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu percebi o quê? Que eu posso acessar a Deus como um pai diferente. E perceber isso, gente, já é uma grande libertação, tá? É uma grande cura, tá? Perceber isso é uma grande transformação. Por mais que você tenha feito o caminho do seu pai, por mais que você tenha seguido a profissão do seu pai, agora, existe aquele outro lado, daquelas pessoas que são vítimas da violência do pai, entendeu? Não tem um relacionamento para o pai. E Deus, ele conhece você. Você não precisa ficar querendo mostrar para Deus como às vezes você quer mostrar para o seu pai. Sim. Ele já te valoriza. Exato. Aí você pega Isaías 48, você pega o profeta Isaías 49, 47, Israel, já estava escrito. Senhor. Não Ele já tenhas tinha. medo, pelo nome eu te chamo, eu te amo, Israel. A gente fazia um exercício muito legal. Quando a palavra Israel era pronunciada, do profeta Isaías, eu aprendi isso lá na minha evangelização. Eu trocava o nome Israel pelo meu nome. Pelo meu nome. Fiz muito isso. E como é maravilhoso. Bom, é porque muito aí bom. você começa a perceber o quanto aquilo ali foi escrito para você. Para você. E é o início então, aí de você tudo. começa... Eu acho que Oi? isso para mim, é o princípio de tudo. É você compreender, dessa forma você compreende o que ele tem para você. O quanto você é especial para ele. E não é uma mentira. Eu tô mentindo, eu tô enganando. Claro que ele não falou para mim. Não, ele fala pra gente. É pra gente. Porque se somos especiais, você vai deixar o amor de Deus fluir. É isso, flui. Destrava esse amor de Deus, porque Deus não é a figura do seu pai, nem da sua mãe. Deus é Deus. Abá. Abá quer dizer papaizinho. Cara, eu tinha uma dificuldade enorme de falar isso. Sério. Graças a Deus. Tinha, eu fui curado. E outra coisa, eu fiz um exercício terapêutico. Eu ia para a quadra do seminário e ficava dando uma volta na quadra, porque eu não fui criado com meu pai. Sim. Até minha prima entrou aí agora, ela sabe, Heloísa. Eu ficava lá, dando voltas, assim, ficava 30 minutos andando e falando: Deus é meu pai, papai, Deus é meu pai. Mas eu não sou meu pai, graças a Deus. Amo meu pai profundamente. Mas eu sei que, além dele, eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de um querer de Deus. Isso. Eu sou filho de um projeto, de um plano de Deus. Por mais que meu pai seja herói ou bandido, é como aquela música: meu pai, você foi meu herói, meu bandido. Eu sou filho de um projeto do amor de Deus. Fala isso para você, agora nesse momento, você que está aí ouvindo. Eu sou filho do projeto do amor de Deus, de uma escolha de Deus, de um Deus que é pai, um pai de entranhas maternas. E isso é muito importante, esse é um primeiro passo. Que o Espírito Santo de Deus me mostre o quanto Deus vai além, a paternidade de Deus vai além das minhas próprias projeções, dos meus próprios traumas, das minhas próprias feridas, das ausências, dos vazios que estão dentro de mim. E que precisam ser, sim, preenchidos. E que precisam ser preenchidos. Padre Rufus falou, Padre Jonas fala assim na introdução: gostou do trailer? Então entre com tudo para viver do começo ao fim este filme. Tenho a certeza de que você não terá como dizer: já vi este filme em outro lugar. Este filme que nós vamos viver agora é inédito. É inédito. Padre Rufus entrou nos meandros da cura porque Deus lhe deu o ministério de libertação.
Ele aprendeu por experiência própria aquilo que está no livro da sabedoria. Sabedoria, capítulo 2, versículos 23 e 24. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Exercendo o ministério de exorcista com mandato oficial da igreja, Padre Rufus pôde constatar: Deus não criou a doença. Ela entrou no mundo por causa da maldade do demônio. Ela quer atormentar a criatura humana por meio da doença. Ele, o demônio. Levar a cura é um terrível desafio, tanto pela medicina como pela oração. O confronto é sempre com o inimigo. Então vamos unir aqui, né? Vamos realmente unir a medicina, a ciência e a fé. Elas não são antagonistas, elas são complementares. Aliás, lembrando aquilo que disse o nosso querido Albert Einstein: muita ciência te leva a Deus, pouca ciência te afasta de Deus. Então, vamos unir a ciência a... Isso é ser holístico no seu sentido mais profundo, né? Que é unir a ciência e a fé. Se os médicos e as muitas outras pessoas que labutam na área da saúde soubessem disso, haveria muito mais vida e vida em abundância na face da terra. Imagina o médico pôr as mãos sobre o doente e orar aquele doente. E você ia a um hospital visitar seu filho e impor as mãos sobre ele. Claro, você tem que procurar a medicina, dar o remédio, mas orar o remédio, orar o tratamento, entregar seus filhos na mão do Senhor. Falar: Senhor, é vosso. Traz a saúde. O Espírito Santo de Deus trabalha nessa enfermidade. Você está com câncer? Coloca a mão aqui onde está o seu câncer, sabe? E pede: Senhor, eu te entrego. E vai trabalhando nesse tumor aqui, vai desconstruindo esse tumor. Se a causa desse tumor foi uma causa psicossomática, foi um trauma, um ódio, vai desconstruindo isso aqui agora. Eu te entrego, eu te dou. Não deixe o câncer dominar você. Deixe Deus cuidar de você. Seja um instrumento de Deus até para você mesmo. Coloque Deus e a medicina um do lado do outro, um a serviço do outro. Eu fiz isso lá na Canção Nova, no posto do Padre Pio, lá na Canção Nova. O Padre Jonas me colocava, os médicos oravam por mim. Me cuidavam e oravam por mim. Eu deitava na maca lá do hospital, parecia até centro kardecista, né? Que é assim que eles dão passe, né? Mas na verdade isso é católico, sério. Tava aquele médico de branco lá, impondo as mãos sobre mim e orando. E eu estou falando isso há 21 anos atrás, lá na Canção Nova. Por que não? Deus nos capacita. Deus não te deu o dom da medicina? Lucas não era médico, o evangelista? Este livro é um maravilhoso filme de aventura. Não basta ler, é preciso viver. Entre cheio, porque queira ou não, você vai logo perceber que já fazia parte deste enredo. Entre em cheio, quer dizer, porque queira ou não, você vai logo perceber que já fazia parte desse enredo. Tenha certeza, o final será feliz. Essa foi a introdução, só a introdução do Padre Jonas. Olha que maravilha. Esse finalzinho, você vai perceber que já fazia parte desse enredo. Já era para a gente estar aqui. Já estava determinado que vocês estivessem participando dessas lives. Há algo que Cristo quer nos trazer, quer trazer para vocês, né? Ou ou para a vida de vocês, ou para a vida de outras pessoas que convivem com vocês. É isso que ele quer dizer. Você faz parte disso. Aí, ó. A Kátia está falando, ó, no curso de medicina da UF já tem a cadeira espiritualidade na medicina. Imagina,
Isso aí é muito novidade, porque antigamente era considerado Não, era briga, né? antagônico. Não, eu Antagônico, acho que a exatamente. medicina, gente. E outra coisa que eu aprendi com o Pat Adams, o humor, a alegria. Eu sou muito sem noção. Eu me lembro que eu comecei aqui no bairro de Fátima, capelão aqui do hospital. E aí uma vez, no andar que tinha missa, era a sessão dos queimados, né? Olha como é que eu era sem noção, gente. Ai, meu Deus. E uma vez eu cheguei lá, gente, vamos rir, porque rir faz a gente ficar bem. Aí, vou cantar uma música para vocês maravilhosa. Eu sou completamente sem noção, não tinha esquecido que era a sessão dos queimados, né? Eu falei, Botafogo, Botafogo, campeão. Aí o pessoal viu que era tão sem noção isso, que eles Ai, começaram a rir. Aí o cara tava mentira! fazendo curativo. É sério isso. Meu Deus do céu. Botafogo, Botafogo. Campeão. Em plena área dos queimados, o Antônio Pedro cantando A Tu última coisa que eles és. queriam ouvir era fogo. A última. Aí o cara começou a rir, 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 rir. E ele esqueceu da dor, porque ele viu que eu fiz aquilo sem malícia, sem maldade. Aí ele olhou e falou assim: Olha, o que que eu tô tratando, seu padre? Aí eu, ih! Aí ele disparou a rir, né? Ele disparou a rir mais ainda, e aquele curativo que era muito doloroso acabou se tornando um momento que ele pôde relaxar. Então, assim, o bom humor, a alegria, a espiritualidade é fundamental no tratamento de saúde, Olha o que a Cássia sabe? tá falando, que legal. O quê? Um amigo dela do trabalho está fazendo uma tese de doutorado sobre espiritualidade. Ele é enfermeiro especialista em oncologia. É muito legal isso, né? E eu acho que é a união perfeita, porque às vezes um câncer, uma doença vem justamente como um sintoma, né? Aquilo que a gente estava falando de uma causa desconhecida. E quando a gente Uhum. ignora a espiritualidade, a gente só trata ali da doença, a gente está tratando só o sintoma, a gente não está chegando na causa. Então, a importância, a medicina está vendo que é importante a gente unir isso. Que às vezes ela não consegue chegar onde a espiritualidade consegue, onde a fé consegue. Eu acho que tem que se trabalhar também as faculdades de psicologia, psiquiatria. O Viktor Frankl, que você tem lido, ele fala sobre isso, Em Busca de um Sentido, de um Significado, que é o grande livro do Viktor Frankl. Uhum. E também Um Deus Ignorado, que é aquele livro, ele coloca Deus no tratamento da psicologia. Desculpa. Terceira escola de psicologia de Viena. A primeira é a psicanálise, a segunda é Jung, a terceira é a logoterapia, Logoterapia. que é a base da psicologia positiva, né, Ariadne, que você estuda. É uma das. Então, a espiritualidade, a teologia dentro do tratamento, o pessoal mesmo, tratamento de fisioterapia, é muito importante também. A recuperação de acidentes, né? Então, unir a cura e irmos à igreja não para cumprirmos uma tabela, mas para buscarmos cura, Cura. para buscarmos um sentido para a nossa vida, um significado, inclusive para a nossa dor. Eu dizia isso hoje, Deus não permite um mal da onde ele não pode tirar um bem maior ainda. Ele sempre vai tirar um bem maior de um mal. Por isso Deus é Deus. Tá? E já está na hora. Chegamos ao fim de hoje. Amanhã, gente, em virtude... Amanhã não, amanhã eu tenho missa. Então, amanhã a nossa live, amanhã e quinta-feira, a nossa live vai começar às 9 horas da noite. Olha meu olho. 9 horas da noite. Deixa eu te falar. Tá? Amanhã eu consigo entrar, que eu vou estar lá na casa dos meus pais. Mas quinta-feira é aniversário da minha sobrinha. Não vou conseguir entrar na live na quinta. Que vai ser no salão de festa e não vai dar para eu entrar. Sexta você vai Na fazer? sexta-feira,
Sexta no Ó, melhor, então a gente faz, não faz na quinta, faz na sexta. Tá, beleza. Tá? Que é melhor. A gente faz juntos, que fica, rola melhor, fica mais. Aí na sexta-feira, 8 horas normal. Amanhã, 9 horas, porque eu tenho missa aqui às 7, tá? Ótimo. Então, vamos rezar Vamos. a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Nossa, que está que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, um Deus de rica misericórdia, um Deus de cura, um Deus de vida e vida em abundância. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã. Obrigado, gente. Amanhã, gente. 9 horas, estaremos todos juntos aqui, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau, Ariadne. Tchau, padre. Sua bênção. Tchau. Deus abençoe.